Fala pessoal, tudo bem? Vamos falar de energia solar? A pergunta do FAQ Solar de hoje é: quando utilizar os transformadores na minha instalação fotovoltaica? Ou no meu projeto? Antes da resposta, não esquece de conferir se já está inscrito no canal, ativar as notificações, deixar o seu like e conferir aqui no link da descrição a sua inscrição na comunidade Fototips para você receber gratuitamente toda semana conteúdos deste canal em primeira mão, mais um conteúdo exclusivo. Perfeito? Bom, agora vamos pensar aqui na resposta, né? Eu vou primeiro explicar para vocês o que o transformador faz, tá? Então o transformador, ele pelo princípio ali da indução eletromagnética, ele faz a transformação da tensão que tem em um circuito primário para um outro nível de tensão num circuito secundário. E sempre a diferença aí da tensão, ela é proporcional ao número de espiras. Então, um exemplo aqui, tá, pessoal? Se eu tenho um primário com 100 espiras e um secundário com 200 espiras, se eu colocar, sempre vai ser o dobro a relação. Então, se eu colocar 150 volts aqui, eu vou ter 300 aqui. Se eu colocar 200 volts no primário, eu vou ter 400 no secundário. Por quê? Porque aqui eu tenho o dobro de espiras do que aqui. E o que acontece com a corrente? Exatamente o efeito contrário. Então, se eu dobrei a tensão, eu vou reduzir a corrente aí pela metade, ok? Porque a potência ela praticamente se mantém, tá? Ela tem algumas perdas, mas grosseiramente falando, a potência se mantém. Agora, eu preciso te falar algumas coisas que o transformador não faz. Anota aí o que ele não faz. Ele não transforma um circuito monofásico em trifásico. Ele não transforma um circuito monofásico a dois fios, que o pessoal chama de bifásico, em trifásico. Ele não transforma um trifásico em monofásico. Perfeito? Ele não muda isso. Outra coisa que ele não faz, ele não converte a frequência. Perfeito? Quem muda a frequência são os inversores de frequência. Perfeito? Dito isso, vamos entender agora quando que eu vou usar o transformador. Então eu uso aí o transformador quando o nível de tensão de saída do meu inversor fotovoltaico, a saída CA nominal dele, tiver um nível de tensão diferente da tensão da rede. Então, por exemplo, se o meu inversor tem uma saída nominal de 220 volts e a rede é 110 volts, eu tenho que ter um transformador que vai pegar esse 220, transformar em 110 e entregar para a rede, ok? Mas quais que são os principais pontos que surgem essa questão? Vamos lá, vamos falar dos inversores aqui. Primeiro, inversores monofásicos. Geralmente os inversores monofásicos são em 220 volts e normalmente no Brasil todas as casas têm acesso a 220 volts, seja uma fase só que já é 220 volts, fase neutra, ou fase 220 volts, mas todos têm acesso aí a uma fase 220, ok? Então, tanto faz como você vai conectar o seu inversor na rede, se você vai pegar fase neutra ou fase. O importante é que tenha 220 volts disponível. E os inversores, eles são fabricados como monofásicos, geralmente até os 10 kW. Então, inversor aí abaixo de 10 kW, você vai encontrar sempre o monofásico. Passado aí de 10 kW para cima, normalmente você já vai encontrar inversores fabricados como trifásicos. E aí sim, você vai começar a observar, começa a ter essa demanda maior de observar. Por quê? Cada vez mais estão alterando e melhorando essa condição, mas ainda existe muito caso, principalmente a partir dos 20 kW, 30 kW, os inversores terem a sua tensão de saída em 380 volts trifásicos. E qual que é a questão? Alguns lugares do Brasil têm o trifásico em 380 nas residências ou nos comércios, né? Nas instalações de baixa tensão, mas em grande parte do Brasil a nossa rede trifásica é 220. Então, o que você tem que observar? Se o seu inversor ele for trifásico 380 volts, a tensão nominal de saída dele, você precisa colocar um transformadorzinho para depois jogar na rede que é trifásica 220. O contrário pode acontecer também, ter um inversor 220, a rede 380 e você usar um transformadorzinho aqui para adequar os níveis de tensão. Então só um exercício para a gente pensar. Se eu quero instalar 12 kW
em uma casa que só tem 2 fases, né? Um circuito monofásico a 2 fios. O que eu posso fazer? O meu inversor de 12 kW, eu só tenho ele trifásico, eu não tenho 12 kW monofásico. Pessoal, esquece o trifásico, tá bom? Não usa um de 12 trifásico, você vai usar 2 inversores monofásicos de 6 kW. Isso é importante você já saber, porque isso vai mudar o valor do seu orçamento. Beleza, pessoal? Ficou claro para vocês? Espero ter tirado a dúvida de vocês. Se ficou alguma dúvida ainda, pode deixar aí. Ou se quiser já trocar de assunto, puxar um outro assunto com a gente, vai ser bem-vindo, porque pode virar tema do nosso próximo FAQ Solar. Confere a sua inscrição, deixe aí o seu like, ativa as notificações. Obrigado por assistir até aqui e até a próxima!